Eu já vou chamando a Jaqueline aqui ao palco. Também vou chamar o Marcos Cardinali, que fizeram no GT de Marketing Sustentável esse trabalho, para a gente já ir trocando também a nossa telinha para ficar bonitinho ali. Mas antes eu também queria agradecer a SPM por essa realização em conjunto com a Abraps desse evento. Queria agradecer muito a equipe técnica que nos acompanha de manhã, à tarde, a equipe de filmagem, fotografia que nos deu apoio, a equipe de produção, segurança, faxineira. Sem a gente ter toda essa estrutura, a gente não faz evento nenhum, então queria agradecer a todos. E deu certo aí? Sim, está aqui. E antes de continuar e a gente mostrar um pouquinho desse nosso trabalho, eu queria que a Jaqueline se apresentasse e que o Marcos também se apresentasse. Esqueci de agradecer o tanto de voluntário da Abraps que ajudou a construir esse evento também. O Marcos foi só um deles. Tá ligado. Boa tarde. Eu sou Jaqueline Claro Polegato, sou do GT de Marketing da Abraps e a gente vai apresentar o e-book. Eu sou consultora de sustentabilidade, trabalho com logística reversa, com estratégia de planejamento, com cultura de sustentabilidade, e agora aqui nesse evento a gente vai estar apresentando esse resultado que a gente trouxe para vocês. Olá, pessoal. Olá, agora foi. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcos, eu sou jornalista por formação, também administrador de empresas, trabalho com marketing, branding, projetos e parcerias, e também, como a Jaque, participo do GT de Marketing Sustentável já há algum tempo, e, em conjunto, elaboramos esse material que gostaríamos de compartilhar com vocês. Deve ter um outro segredo para ligar e também não sei, não. A gente vai dividir um aqui também, Marcos, sem problema. Se você quiser ir passando o nosso arquivo, nós preparamos, na verdade, um e-book. E para falar um pouquinho da história desse e-book, eu preciso contar um pouquinho a história de como eu cheguei até a Abraps. Em 2015, eu comecei a planejar um movimento de transição de vida e carreira. Eu sempre fui, além de empresário, sempre fui muito ativo no movimento de associativismo. Eu sempre acreditei que, se a gente se juntasse com outras partes, com os mesmos interesses, a gente conseguia construir algo que fosse bom para todo mundo. Eu tinha acabado de deixar a vice-presidência do Popeye Brasil. Popeye é uma associação que cuida do varejo de uma forma internacional. Eles têm origem nos Estados Unidos, mas vários capítulos aí espalhados pelo mundo. Ela também tinha uma diretoria que a gente chamava de um grupo de sustentabilidade dentro da AMPRO, que é a Associação de Marketing Promocional. Mas, quando eu realmente decidi fazer esse movimento de vida e carreira, eu falei assim, olha, essas associações já não me dizem muito mais coisa, eu acho que eu precisava me juntar com outros malucos como eu, né, de como a gente vai fazer essa diferença na minha carreira, na minha vida, que tipo de associação existe, né? Aí eu fiz uma pesquisa na internet, apareceu lá uma tal de Abraps, e eu fui a uma reunião. E eles falaram assim, olha, agora aqui, a partir de 2015, a gente trocou o nosso nome. A gente não é mais a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. A gente é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Eu falei, tá, mas que catso que é isso? Entendeu? Que profissional que é esse? E os caras falaram, é todo mundo. Todo mundo, com pouca inteligência que tenha, é um profissional pelo desenvolvimento sustentável. Eu falei, bacana, mas isso começou a me incomodar. Efetivamente, o que significa isso, a gente ser um profissional pelo desenvolvimento sustentável? E desde 2017, que eu entrei na Abraps até agora, eu tenho pensado a respeito e falado assim, a gente precisa tentar, pelo menos, começar, não digo a definir, mas traçar uma jornada para que a gente possa entender melhor qual é o tipo de pessoas e de profissionais que nós queremos habitando esse planeta. E esse um pouquinho foi da nossa tentativa. Eu encontrei 2 malucos aqui para me ajudar lá no nosso GT de Marketing. A gente trabalha só de forma voluntariada. Assim,
foi difícil a gente encontrar horário, tempo para desenvolver, demorou talvez quase 6 meses para a gente chegar numa edição do documento final, mas eu vou deixar agora a Jaqueline e o Marcos falar um pouquinho e depois a gente vai colaborando, mas estou bastante animado de ter esse primeiro resultado, talvez seja um capítulo 1, depois nós vamos ter outros capítulos aí. Bom, então o nosso e-book é Os Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, PRODS, então um nome carinhoso, né? E aí, aqui é a apresentação da Abraps, pode estar passando. E o que surgiu, né, o objetivo, é porque a gente sempre faz as mesmas perguntas e aí encontramos as mesmas respostas. A ideia aqui é mudar, né, porque a gente muitas vezes fala que a gente precisa encontrar a pergunta correta para chegar no nosso resultado. Então, o nosso objetivo é transformar essa questão convencional. Como será o futuro do trabalho? Não, a gente quer pensar diferente. Na verdade, a gente quer que as pessoas pensem como será o trabalho pelo futuro, porque são profissionais pelo desenvolvimento sustentável. Pode passar. E aí começamos a pensar vários estudos. Esses estudos, metodologias, enfim, eles não eram diretamente vinculados a profissões, mas nós conseguimos ir analisando essa correlação. Então, um dos que vocês vão encontrar no e-book é o diagrama de Gikai. Não sei se vocês conhecem, mas ele fala muito na razão de ser ou de viver, ou seja, o propósito de vida da pessoa, né? Como ela vive, por que ela vive, a jornada dela pessoal. E a gente trouxe isso para a profissão do desenvolvimento sustentável, né? Então, eles são só 4 círculos, que aí você vai indo nas intersecções. Então, o que é sua paixão e o que você... Desculpa. O que você faz bem feito e o que você ganha para fazer é a sua profissão. Aquilo que você ganha para fazer e o que você faz pelo mundo é o seu talento. O que você faz pelo mundo e que você ama fazer é a sua missão. E, por último, o que você ama fazer, o que você faz bem feito, a sua paixão. Então, esse profissional pelo desenvolvimento sustentável precisa da intersecção de todas essas partes, que seriam o centro. Então, buscar a sua paixão, aquilo como profissão, o seu talento e a sua missão. Então, essa é a ideia que a gente quer trazer aqui. A gente não quer restringir alguma formação ou algum estudo. A gente quer que todos os profissionais tenham esse olhar e aí como direcioná-los para tal. Até para colaborar, Jaqueline, talvez seja um primeiro ponto e talvez o ponto mais importante desse nosso pensamento, dessa jornada que, como pessoas, a gente tem que ter como profissional. Tá? Quando a gente quer mudar a pergunta, né, que é como é que vai ser o trabalho pelo futuro, né, que é o que todo mundo faz, todo mundo se preocupa, como é que eu vou sobreviver? E como a gente fala assim, não, como é que eu vou trabalhar pelo futuro? Né? Como é que eu vou construir um futuro viável para toda a sociedade? Acho que isso muda toda a configuração, talvez, de como a gente busca respostas. Mas o que é mais importante nesse momento aqui é falar de propósito. Tá? A gente fala muito, principalmente, talvez, nós aqui, que provavelmente todos nós temos curso superior e tudo mais, quando a gente foi escolher o curso superior, a gente pensou, mas a minha vocação, meu talento é para ser músico. Mas músico não dá dinheiro, então você vai ter uma realização pessoal ou uma realização financeira. Como é que você equaciona isso? Mas, independente desses tipos de realizações, efetivamente, qual que é o propósito de você, como ser humano, para contribuir com toda a sociedade? Então, quando esse diagrama foi apresentado ao grupo, para a gente fez um sentido muito grande, tá? De você misturar seu talento, sua paixão, com a sua missão e com a sua profissão, né? Você ganhar, na verdade, fazendo bem feito. Eu acho que isso é um ponto bastante importante desse nosso trabalho para a gente poder seguir essa jornada. Desculpa, mas eu gosto de interromper bastante. Imagina. Bom, e aí, também como referência, a gente pegou o PP4SD, né, que é um estudo traduzido à prática profissional para o desenvolvimento sustentável do Instituto de Ciências Ambientais, e ele faz essa diferenciação entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que a sustentabilidade é a capacidade de continuidade a longo prazo, e o desenvolvimento sustentável é esse processo de avançar em direção a esse estado final ideal da sustentabilidade. E, para isso, nós trouxemos esse estudo de quais são os 5 princípios chaves para você ter um aprendizado para ser esse profissional para o desenvolvimento sustentável.
Então, entre eles está compreender o contexto histórico do desenvolvimento sustentável. É muito comum, em qualquer curso que a gente faça, tem aquela primeira aula de introdução, a gente fala, mas eu já sei, eu já vi que existe Rio 92, mas é muito importante a gente entender o histórico do que já foi, das vitórias e até mesmo das frustrações, para a gente entender o caminho que a gente deve seguir ou que a gente não deve seguir, né? Não cometer os mesmos erros. Entender o desenvolvimento sustentável por meio de conceitos científicos e éticos, e aí, muito relacionado à sua área, ou que faz sentido para você, então, Declaração Universal de Direitos Humanos, Lei de Termodinâmica, e aí você pode expandir e trazer esse entendimento, né? Acho que teve uma pessoa aqui que falou, eu não vou lembrar o nome dela, que o filho está fazendo economia, mas não estuda, não é obrigatório, então, acho que toda a área tem uma correlação e tentar entender qual que esses conceitos científicos relacionados à sua área. Compreender as mudanças comportamentais necessárias, e aqui eu acho que, na minha opinião, um dos fatores mais importantes, porque a gente tem nossos valores e a gente tende a achar que são iguais e que são verdades absolutas, né? Então, estudos de vieses inconscientes, a internet também é importante, mas nos coloca dentro de algoritmos e que vivemos dentro de uma bolha de opiniões iguais às nossas. Então, a gente expandir. Inclusive, no estudo, eu falei de um livro que chama Mente Moralista, é bem interessante, que ele mostra que todo mundo tem 5 bases para tomar as suas decisões morais, e aí é muito diferente entre a gente, de como a gente foi criado, como foi estruturalmente, nossa cultura. Então, a gente expandir, até porque a gente fala muito em gestão de mudança. Então, quem já trabalhou em um local que está em mudança, como é difícil a gente lidar com aquelas pessoas existentes, e se a gente não estudar sobre isso, a gente não vai fazer a mudança necessária. Visão holística, mais para frente a gente vai falar mais detalhadamente, mas é esse pensamento sistêmico, analisar o risco, ter a visão, a tomada de decisão com perspectiva, entender o todo e não ficar só naquele pensamento, porque, como sempre é dito, que a soma das partes não dá um todo, a gente precisa pensar de forma integrada. E desenvolver novas formas de prever e avaliar cenários futuros. Tem sido muito dito, né, em cenários 1,5 grau, 2 graus, e vários relatórios, por exemplo, IFRS 1 e 2, têm cobrado que as empresas façam, né, esses estudos de cenário e, principalmente, como elas vão atuar para melhorar, ou para reduzir, para mitigar esses cenários. Aqui acho que a gente tem um segundo ponto bastante importante, né? Não basta ter propósito se você não tem conhecimento. Então, você tem que realmente adquirir esse conteúdo. E nós temos muita ciência já aplicada para a sustentabilidade, a gente tem muitas organizações publicando informações com seriedade. Então, nós, como pessoas e como qualquer tipo de profissional, nós temos que buscar esse novo conhecimento. E isso pode ser adquirido com toda certeza. Seja através de uma faculdade, como a gente está aqui na SPM, ou mesmo pesquisando no Google, né? No painel anterior, estava o pessoal falando que tem que tomar cuidado com tecnologia e tudo mais. Aí eu me lembrei de uma teoria que eu também ouvi no meu MBA, que fala a teoria da precaução, né? Então, se você não sabe efetivamente qual vai ser o resultado, é melhor não fazer. Então, é melhor você ter conhecimento suficiente para entender quais são os impactos daquele seu movimento, daquele seu processo, daquela sua tecnologia. Então, acho que o profissional pelo desenvolvimento sustentável tem que adquirir conhecimento o tempo todo e com uma precaução também muito grande sobre os seus impactos e suas decisões. E aí, não tem como a gente não falar do ambiente em que a gente está inserido. Então, trouxemos também um framework para uma sociedade sustentável, né? Tem o aspecto de uma trilha, isso não quer dizer que um seja seguido do outro, que não possam acontecer integrados, mas o 1 e o 2 eles estão muito relacionados, que as substâncias, sejam elas extraídas naturalmente, sejam elas produzidas sinteticamente, essas substâncias elas precisam não exceder, ser regeneradas, ser trazidas novamente para a natureza, incorporadas, enfim, absorvidas, respeitando o ponto ótimo de resiliência. E aí aqui a gente fala muito, talvez, de economia circular, seja ciclo técnico, seja ciclo biológico. No ponto 3, a diversidade biológica e a produtividade dos ecossistemas não devem ser ameaçados. Infelizmente, muitos dos estudos, né, que a gente vê os novos limites planetários, a biodiversidade é um dos que a gente já chegou no limite, já é um ponto de risco, mas existem as COPs, enfim, é outro tema que é necessário estar sempre debatido e, principalmente, pensar nessa regeneração, em economia regenerativa.
E aí, falando também em economia, uma economia saudável, que represente com precisão o valor do capital natural, humano e social e manufaturado. E aí aqui a gente fala em economia do cuidado, que foi por muito tempo negligenciado, nessa economia regenerativa, de pensar não no capitalismo convencional, mas aquele que seja regenerativo e que inclua o humano, o social também, e o ambiental. As competências humanas individuais, o conhecimento e a saúde devem ser desenvolvidos e aplicados com o máximo efeito. Então, incorporar esse capital humano em todas as suas diferenças, e é esse o objetivo do estudo, trabalhar as potencialidades de cada tipo de profissional. O progresso social e a justiça devem reconhecer as necessidades de todos, e aí aqui a gente entra bem no não deixar ninguém para trás. Infelizmente, a gente vê que as mudanças climáticas afetam todos, mas de formas diferentes, né? Então, falamos aqui em injustiça climática e racismo, né, climático, então, trazer essa igualdade. Deve haver equidade para as gerações futuras, e isso é a base do desenvolvimento sustentável, aquela definição inicial, né, de manter o desenvolvimento para as futuras gerações. E, por último, as estruturas e instituições devem promover a gestão dos recursos e o desenvolvimento das pessoas. E aí entra... e todo o estudo também tem muita relação com as ODS, tá? E essa, em específico, me recorda bastante a 17, que são as parcerias. Já foi dito aqui em outras palestras, essas questões, o público, o privado, as instituições, todos nós, no mesmo objetivo. Bom, até queria reforçar que acho muito interessante que tudo que a gente vem trazendo até aqui nessa apresentação, tudo se relaciona com todos os painéis anteriores, com todas as falas anteriores. Então, acho que tem muito sentido nisso, porque a gente conseguiu até unir, né, todas essas falas e resumir aqui nesse material. Aqui a gente traz os 5 P's da Agenda 2030, e associando para esse trabalho do profissional pelo desenvolvimento sustentável. Então, esse profissional PRODS, né, como a gente carinhosamente chama aqui nesse material, então ele é preocupado com pessoas. Então, ele está determinado em, como a Jaqueline falou, em não deixar ninguém para trás, né? Então, em garantir que todas as pessoas possam realizar a sua dignidade, tenham igualdade, vivam em um ambiente saudável. Então, ele está preocupado com a prosperidade, então, com a prosperidade da nossa sociedade, de cada indivíduo por si e do próprio planeta também. A paz, então, ele está comprometido com a paz e entende que, sem a paz, não é possível haver desenvolvimento sustentável. Ele está preocupado com as parcerias. As parcerias são essenciais para a gente conseguir disseminar essa palavra do desenvolvimento sustentável. Principalmente, né, especialmente concentrado ali nas pessoas que mais precisam, nos que mais são injustiçados. E, por último, em planeta. Então, com todas, né, acho que o planeta faz essa junção de todos os outros P's, né? Então, a gente está ali preocupado com a vida do nosso planeta. Complementar? É interessante porque, durante toda essa busca que incomodava a gente, né, que é o realmente profissional pelo desenvolvimento sustentável, né, quando a gente começou a se debruçar mais sobre o tema, a gente viu que algumas respostas estavam mais óbvias do que a gente imaginava. Então, a própria Agenda 2030, quando traz os 5 P's, já traz o próprio perfil do que nós precisamos fazer como profissionais para, efetivamente, a gente construir um futuro mais sustentável. Tá? Então, é quase uma colagem. Tá? Fala assim, o pessoal foi meio preguiçoso nessa aí. Não, pelo contrário, demorou bastante para a gente poder cair essa ficha, mas as respostas são simples. Tá? E a gente precisa, dentro dessa simplicidade, começar no nosso dia a dia, pensar nos 5 P's para a gente poder tomar as nossas decisões. Então, nós, como profissionais, que também é um P, né, poderiam ser 6 P's aí também, né, das minhas decisões profissionais, o que eu impacto no planeta, o que eu impacto na vida das pessoas, tá? O que a gente impacta também para ter um mundo mais pacificado, né? Como é que a gente gera prosperidade, valor compartilhado, que a gente fala tanto, né? Então, são coisas muito importantes. E essa parceria que a gente tem feito, né? Não só quando a gente se junta num grupo de trabalho para poder estudar um tema, né? Quando a gente divide o conhecimento com vocês e quando vocês também participam disso. Então, acho que tudo isso faz parte
desse novo profissional que a gente tanto deseja e almeja, né? Até reforçando o que o Márcio disse, todas as respostas para a nossa pergunta de qual o perfil desse profissional pelo desenvolvimento sustentável, a gente já tem essas respostas, a gente sabe qual essas respostas. Então, a gente juntou aqui nesse material. Aqui, a Jaque também falou um pouco do profissional holístico, né? Então, é um profissional que tem essa visão sistêmica, que olha por todos os ângulos. E aqui a gente até trouxe, fazendo um comparativo ali com a pirâmide de Maslow, né, que tem as necessidades por camadas, né? Mas aqui a gente tenta evoluir um pouquinho e traz uma visão de Max Neef, que é um economista e ambientalista chileno, que ele traz uma visão um pouco diferente das necessidades, né? Então, para ele, né, com exceção das necessidades básicas que estão relacionadas à sobrevivência humana, as demais necessidades elas se intercalam. Então, não é como a de Maslow, que a gente precisa satisfazer uma necessidade para depois partir para outra base. Não, aqui elas estão todas interligadas, é um sistema, né, vivo. Então, aqui a gente traz alguns tópicos como o ser, né, a importância do ser, do ter, o fazer e o de estar. Então, a gente destaca esses tópicos aqui na formação sistêmica e holística desse profissional pelo desenvolvimento sustentável. A gente colocou, na verdade, a tabela dessa matriz de satisfatores de Max Neef, que é um chileno, de forma completa lá no nosso material, no nosso e-book. Mas só para vocês verem a diferença, eu vou ler aqui o que ele fala com relação à subsistência, que, na verdade, talvez seja o único item que ele fala que realmente é essencial, né? Que sem isso você realmente não consegue satisfazer absolutamente mais nada na sua vida. Mas essa diferença do que é ser, ter, fazer e estar. Para a subsistência, ele fala que ser é saúde física, saúde mental, equilíbrio, solidariedade, né? São termos assim que, quando a gente pensa em subsistência, a gente não imagina que isso faz parte da gente como humano de ter, né? Senso de humor, adaptabilidade. De ter, ele fala alimento, abrigo, trabalho. Claro, sem trabalho, para a sua subsistência, né? Fazer, ele chama de alimentar, procriar, descansar, e também ele coloca trabalhar. Tá? Então, ter trabalho, fazer trabalho, né? E em estar, ele coloca meio ambiente e meio social. Ou seja, é quase, nesse item, um ESG, é quase o triple bottom line, né, de você tem que ter a parte econômica, a parte social e a parte ambiental, para você ter sobrevivência. Então, acho que isso é importante a gente ter como ponto de partida também para um perfil do profissional pelo desenvolvimento sustentável. Eu acho interessante a visão de sair da privação, né? Não só o mínimo que a gente precisa, mas potencializar os valores das pessoas. Acho que faz muito sentido também, para quem conhece a economia Donuts, é justamente isso, o mínimo da base da pessoa, né, que ela precisa ter para a sobrevivência, mais o máximo a resistência, o limite planetário. Então, essa circunferência em que a gente precisa estar para ter uma vida digna, uma vida de potencializar nossas competências e habilidades. Aqui a gente adaptou também as 5 competências trazidas pelo relatório do Banco Mundial, isso do Fórum Econômico. Então, ele traz essas características para o futuro do trabalho, né? E a gente adapta aqui para o profissional pelo desenvolvimento sustentável. Então, essas competências adaptadas, né? O pensamento sistêmico, a aprendizagem ativa para a sustentabilidade, resolução de problemas complexos, mas de forma sustentável, o pensamento crítico, uma análise, a criatividade, originalidade, iniciativa para gerar os impactos positivos, liderança, influência, engajamento com as outras pessoas, né? Engajamento social, e aqui falamos de parceria também. Então, o uso, monitoramento e controle de tecnologia para uma economia mais circular, mais sustentável, o design e programação dessa tecnologia para a economia circular, resiliência, tolerância, e o estresse, tolerância ao estresse, flexibilidade e, acima de tudo, o equilíbrio, o raciocínio, resolução de problemas,
inteligência emocional e solidariedade, como o Márcio trouxe aqui na pirâmide, a solução de problemas, experiência do usuário pela lente do IACD, orientação para o serviço e para a colaboração, análise e avaliação dos sistemas, incluindo os riscos socioambientais, que é importantíssimo que esse profissional esteja atento, e a persuasão e negociação para um propósito maior. Então, a capacidade de engajar outras pessoas, de convencer sobre a importância do desenvolvimento sustentável. E, mais uma vez, reforço que todos esses temas a gente passou aqui durante todo o dia debatendo. O que foi interessante é que isso é um material que existe, né? É uma pesquisa que é recorrente, coloca quais são as competências que a pessoa tem aqui. Na verdade, eles falam que era até 2025, né? Na verdade, talvez isso sejam competências que vão ter que ser instaladas sempre para a gente como profissionais. E a gente falou assim, mas espera aí, a gente já tem metade do nosso caminho andado. Então, quando a gente fala que a pessoa tem que ter pensamento analítico e inovação, é o que o mercado está buscando. Poxa, se a gente colocar que é um pensamento sistêmico, né, talvez a gente já traga mais para o nosso perfil dessa pessoa como profissional que a gente espera, que a gente deseja ter. Então, assim, foi um estudo bastante interessante, que para a gente foi muito fácil de adaptar. Se a gente seguir esses 15 passos, a gente vai ter um novo futuro profissional, aí, com um novo futuro para todo mundo, né? Aqui também a gente traz as 7 competências para um líder evolucionário. Então, é importante reforçar, até trazendo um pouco das competências da tela anterior, que são competências não para um profissional de sustentabilidade com uma formação específica em sustentabilidade, que é para todos os profissionais, né? Então, todos os profissionais, em suas mais diversas possibilidades, formação, conhecimento. Então, todo profissional que queira trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável, ele precisa ter essas competências. E aí o convite para todas as pessoas, né? O nosso ideal é que todas as pessoas, todos os profissionais sejam pelo desenvolvimento sustentável. E esse profissional, independente se ele ocupa um cargo de liderança, ele é um líder, porque ele precisa engajar, ele precisa motivar, precisa convencer o restante do seu círculo ali social de se engajar ali na causa pelo desenvolvimento sustentável. E aqui ele está muito relacionado à sua evolução pessoal. Então, ele começa ali na sua própria evolução para poder instruir a sociedade a evoluir também. Então, a gente traz aqui essas 7 competências, começando ali pela evolução pessoal, daí está faltando 2 lá, mas seguindo para emoções e linguagens. Culpa minha. Ser, pensar sistêmicos, então design ontológico, sustentabilidade sistêmica, trabalho adaptativo e colaboração, em parcerias aqui novamente, e sabedoria e visões evolutivas, para novamente ele evoluir. Então é um ciclo, né? É um ciclo de evolução constante, então sempre evoluindo. Assim como o conceito de sustentabilidade sempre vai evoluindo, esse profissional ele também busca sempre essa evolução. Só para falar uma coisa que eu lembrei agora, eu não conhecia esse trabalho é do Manuel Manga, na verdade ele é um mexicano, e eu tive a oportunidade de escutar uma palestra dele, tinha feito uma palestra lá no Centro Sebrae de Sustentabilidade de Cuiabá, e ele era o palestrante principal do dia, né? E aí, no final do dia, ele foi fazer a palestra, quando ele começou a mostrar essa questão do líder evolucionário, como ele chama, né? Eu falei, precisamos entender um pouquinho melhor do que esse cara está falando, porque ele está falando muita coisa boa. Tá? Desde que a gente precisa criar um vocabulário para uma liderança ser mais consciente e sustentável, porque isso foi feito no pós-guerra, né? A gente usa muita coisa do jargão militar que tinha na guerra, missão, né? Vamos cumprir, qual é a nossa meta, nosso objetivo. Tudo isso veio muito dessa questão de você ser duro, de você cumprir, atingir todas as suas metas, que a gente precisa desde essa parte mais básica, de você criar um vocabulário para um novo tipo de liderança. Então, a referência para acesso a esse material completo do Manuel está nesse nosso e-book também. Eu recomendo também a leitura. Não é um material extenso, mas é muito, muito profundo e interessante. Eu acho legal nesse que você mostra como ser um profissional também está relacionado a quem você é na sua vida pessoal. Então, começa pela essa evolução pessoal. Não tem como a gente desvincular alguém que
trabalha com sustentabilidade, mas no dia a dia as ações dela são totalmente contrárias ao que a gente considera o caminho a ser seguido. Então, acho que aqui mostra bem que faz todo sentido você vivenciar aquilo que você também está trabalhando. E até reforçando um pouco desse comentário, muitas vezes a gente ouve falar no corporativismo, né, que às vezes precisamos usar uma máscara para trabalhar, então tem ali um personagem e a vida pessoal somos outra pessoa, mas esse profissional pelo desenvolvimento sustentável não tem como desvincular. Então, o pessoal da vida profissional são intimamente relacionados. Essa liderança pode ser a sua autoliderança, né, para você evoluir pessoalmente, mas pode ser na sua casa, no seu grupo de amigos, enfim, qualquer tipo de convivência social que você tenha. E aqui falando de futuro, né, a gente falou no painel passado sobre inteligência, né, artificial. Então aqui a gente traz um pouquinho da robótica, da tecnologia, que é o futuro, né, que já está aí. E a gente adaptou também as leis da robótica para esse profissional pelo desenvolvimento sustentável. Então, aqui foi um trabalho bem legal, né, de se fazer, de entender essa questão da robótica, que é bem interessante, e trazer para a nossa realidade aqui do desenvolvimento sustentável. Então, a primeira lei, né, aqui, que rege um profissional pelo desenvolvimento sustentável não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei é um profissional pelo desenvolvimento sustentável deve atender às necessidades da sociedade, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. E a terceira lei um PRODES deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com as duas leis anteriores. E a Lei 0, que está acima de todas essas três leis, um PRODES não pode causar mal à humanidade, ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Então, aqui é bem interessante que ele não pode ativamente, né, então, causar esse mal, mas a omissão também pode causar esse mal. Então, tem essa necessidade da reação também, né? Não apenas não agir com maldade ou de forma prejudicial, mas se impor também contra essas ações. No próximo material, a gente vai citar até Star Wars, né? Dessa vez foi só o Asimov, né? Se a gente tivesse, de começo, ter esses mandamentos para a nossa vida, mesmo a gente não sendo um robô, a gente teria sido, talvez, seres humanos melhores, né? Então, é por isso que a gente gostou de fazer essa analogia aqui. Aqui a gente estudou um pouco até da questão estética, né? Então trazendo um pouco ali de alguns conceitos de Aristóteles, até de Fibonacci. Então a gente pensou que nessa questão estética, né, e que move ali uma evolução, uma ação para o nosso processo de transformação pessoal e profissional através de valores, né? Então a gente começa ali pelo valor estético inicial. Então, a gente tem ali uma harmonia justa e perfeita, uma cooperação do profissional para o desenvolvimento sustentável, e a gente vai seguindo. Então, a gente passa pelos valores éticos, pelos valores morais, legais, espirituais, políticos, financeiro, econômico, e volta novamente para o novo estágio, para valores estéticos, mas para um novo estágio. Então, como a gente falou anteriormente, desse processo de evolução, que é um ciclo, né? Então, a gente evolui para depois evoluir novamente. Aqui a mesma coisa, a gente começa ali de um valor estético, passa por todos os valores, volta para um novo valor estético para recomeçar esse ciclo de evolução. Essa inspiração é um pouquinho em Aristóteles, né? Quando a gente traz essa classe de valores, na verdade, quando você chega num ambiente, o ambiente normalmente já tem uma estética montada. Quando você escolhe uma profissão, na verdade, ela tem uma estética montada. Quando você vai até uma empresa trabalhar, ela já tem alguma coisa que está ali previamente montada. Como é que você muda? Como é que você transforma isso? Então, na verdade, isso a gente não quis colocar num diagrama de escada, quis colocar em Fibonacci, porque, na verdade, é um número real, é um número perfeito, né? Então, você tem que ter um momento
de você fazer a transformação sua, começando pelo lado pessoal, mas também depois trazendo para a sociedade, ou para os seus pares, para a sua empresa e tudo mais, e que isso depois retorne para você uma nova estética, uma nova realidade. Tá? Então, isso começa quando você tem realmente esse julgamento ético, né, de você falar assim, a ética que eu estou usando hoje é a mesma que eu deveria ter usado no passado, eu preciso evoluir. Como é que a gente tem ação e prática do bem? Né? Depois, a questão moral. Né? Quando a gente fala de moral, a gente está falando de usos e costumes, não é simplesmente uma coisa só nossa, né? Também é da sociedade, então a gente tem que pensar como isso funciona, e sempre dentro desse ambiente dos 5 P's que a gente chama. Né? Então, qual é a minha ética com relação ao planeta, qual é a minha ética com relação à prosperidade, qual é a minha ética com relação a pessoas, né? E não só o meu pensamento, outros stakeholders, né? Como é que outras pessoas interferem nessa minha decisão. Então, quando a gente vai fazendo esse círculo, né, ético, moral, o que é legal, né, a legislação foi bastante citada também nos painéis anteriores hoje, é importante você ter toda essa questão de seguir leis, de regras, né, isso faz parte do nosso ordenamento, mas também tem a questão espiritual. Aristóteles não falava de espiritual naquela época, ele falava que era religioso. Tá? Mas a gente pode trazer esse lado que ele falava de religioso, não era de religião, né? Era um lado muito mais focado realmente nessa espiritualidade. Isso tem citado muito agora, até Kotler escreveu alguns livros falando do verdadeiro espírito humano e tudo mais, o capitalismo consciente também traz isso. Se a gente não trouxer um pouco, não é questão de fé ou de religião ou de uma ordem religiosa, disso, daquilo, é realmente da gente ter um espírito humano mais elevado, a gente entender o nosso lugar nesse planeta. Tá? Quando você traz para a questão política, não é política de partido, de governo, né? Mas é a questão de como você expande isso para a maior parte de pessoas. A gente entende que se você trilhar um caminho assim, naturalmente você vai gerar riquezas para você e para outros. E assim a gente consegue construir um novo mundo, uma nova estética. Mas isso depende de um pensamento. De repente, é um pouco filosófico, mas é muito prático também. Se a gente tiver uma trilha para seguir, é uma coisa que a gente pode parar um dia e começar a avaliar nossas atitudes, nossos movimentos, nossas amizades, outros stakeholders, e até provocar conversas para que a gente possa evoluir. Né? É um pouquinho disso que a gente traz nesse nosso novo diagrama aqui. A gente não combinou o que cada um ia falar, então estamos aqui contribuindo. É que às vezes eu acho que combinar é uma sacanagem. Eles estão querendo combinar comigo a semana toda, eu que vou fugindo, só para sacanear. Mas a partir de todos esses conceitos, né, que trazemos, todo esse processo de evolução do profissional, a gente pensou em um novo imaginário para o profissional do desenvolvimento sustentável. Né? Então, a partir dali desse criar um novo imaginário, então trazendo os valores, trazendo as preocupações do desenvolvimento sustentável, como mudanças climáticas, economia circular, o desenvolvimento local, diversidade e inclusão e por aí vai, né? Tantos temas, tantos tópicos importantes. Então, a gente sai de um modelo usual, de um modelo comum no mundo corporativista, no nosso ser mesmo, da nossa sociedade, a gente sai de uma visão fragmentada para uma visão sistêmica, de um pensamento linear para um pensamento circular, de foco nos resultados para o valor compartilhado, da responsabilidade ilimitada para accountability, de atuação nos efeitos para uma atuação nas causas. Então, a gente cria esse novo imaginário, né? A gente, assumindo esses desafios do desenvolvimento sustentável, a gente passa a ter uma orientação diferente, uma orientação também mais evoluída em relação ao que a gente tem no senso comum. Bom, gente, e essa, na verdade, é a nossa parte final. Né? Eu, na verdade, já tinha trazido isso como significado de SG, mas, para mim, isso é um significado, efetivamente, que a gente precisa levar na nossa vida pessoal. Tá? Se a gente não buscar equilíbrio, se a gente não for sistêmico, e se a gente não cativar outras pessoas para a gente generalizar os conceitos, não adianta. Não adianta uma empresa como a Schneider ter a responsabilidade que ela tem
de ganhar os prêmios que ela ganha devido aos bons trabalhos e impactos que ela está gerando, se as outras empresas do setor dela não estiverem fazendo o mesmo. Não adianta uma empresa como a Ambev não estar gastando água, tem um trabalho de carbono incrível, eles já sabem, inclusive, quanto uma latinha de cerveja que está na sua mão, na sua casa, emitiu de carbono. Então, eles têm controle, uma visão sobre tudo, mas não adianta sim uma empresa só fazer isso. Não adianta só uma empresa ser net zero. Então, a gente tem que ter um conjunto de fatores, tá, para que a gente possa evoluir como sociedade e para que a gente possa garantir efetivamente a grande promessa da sustentabilidade, que a gente ter bem-estar agora e que as próximas gerações também possam buscar o seu próprio bem-estar. Então, essa é um pouco da responsabilidade que nós temos entre gerações, mas pensando a partir de agora. Por isso que, inclusive, o título do nosso trabalho é a partir de agora, né? Eu não posso pensar em sustentabilidade numa coisa só para o futuro. A gente precisa, hoje, ter bem-estar. Então, nós precisamos, a partir de agora, realmente ter um novo tipo de comportamento, e só assim a gente vai realmente buscar um futuro mais sustentável. A gente costuma dizer muito, nas nossas rodas de conversas e tudo mais, tinha um mantra das startups, que uma startup sempre precisa resolver um problema humano. Eu falo que uma startup e um profissional pelo desenvolvimento sustentável precisa sempre resolver os problemas humanos sem causar outros. Acho que se a gente seguir isso como o primeiro mandamento, talvez a gente tenha uma nova realidade, né? É um pouquinho disso aí que a gente pensou nesse ESG para o profissional do desenvolvimento sustentável. Porque tem vários estudos aqui que eu tenho visto que falam em sustentabilidade absoluta, que é justamente essa visão sistêmica, porque senão você faz um efeito rebote, né? Você pensa que está resolvendo um problema e você está causando outro. Mas acho que é o último, né? Eu super indico vocês a lerem, né? A gente vai estar oferecendo gratuitamente, a gente adorou fazer esse material. E isso aqui foi só um pedacinho, mas lá tem muito mais. E a gente também aceita contribuições, críticas, enfim. Esse material ele é um início de uma discussão necessária, né? Então, a gente não quis definir que na rocha que esses são as características, né? Que este é o perfil do profissional pelo desenvolvimento. É um início para uma discussão maior, que todos precisamos ter. Esse material já está disponível no site da Abraps, então já é possível baixá-lo gratuitamente. Já vão passar o link, mas hoje, durante o evento, nós passamos 3 desafios que a Abraps vai ter para o próximo ano. O primeiro desafio é a gente vai formar um grupo de stakeholders de outras organizações para falar da COP30, de como a sociedade civil precisa se organizar, de como nós, como partes interessadas nas mudanças climáticas, precisamos atuar. Então, isso vai ser um trabalho muito forte que nós vamos ter a partir do ano que vem. A segunda coisa que nós falamos é que nós teremos 2 ODS como esse no ano que vem, tá? Um COPRÉ e um COPOS, né? Então, um antes da COP, para a gente poder, inclusive, mostrar o trabalho que a gente está fazendo com esses outros stakeholders, e depois da atuação lá em Belém, de como foi a gente como sociedade civil, de quais são os impactos que nós geramos. E o outro desafio que nós temos é exatamente esse. Esse trabalho que nós fizemos, a gente entende como um ponto de partida, é um marco zero para a gente como Abraps, mas daqui a gente quer evoluir. Tá? Tudo começou a gente discutindo o que seria um profissional de marketing pelo desenvolvimento sustentável. A gente falou assim, vamos dar um passo atrás e entender de uma forma mais genérica. A gente, como grupo de marketing, a gente vai fazer isso no próximo ano. Uma visão, eu sou engenheira ambiental. Um recorte, eu vou te ajudar, então, no seu também. A gente vai ter um recorte de marketing. Tá? Mas a gente também quer saber, o engenheiro ambiental, às vezes é óbvio, mas a gente quer também ter um material como esse, encontrar outros stakeholders que nos ajudem a trazer esse tipo de perfil. O que é um médico? O que é um advogado pelo desenvolvimento sustentável? Então, isso talvez seja também uma grande missão aí que nós temos a partir do ano que vem para a gente construir um outro cenário e a gente entender melhor qual é a realidade, não só ter uma percepção do que é realmente a realidade que a gente está vivendo. E no próximo slide nós temos aí o nosso link para download, o download é gratuito, tá? Do material, já está no ar agora. É um material bastante interessante, tem
5 páginas, e mais 5 páginas falando um pouquinho da Abrapes, que a gente não pode deixar também de agradecer a Abrapes. Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aqui para responder também. Pergunta? Ou vamos usar a inteligência artificial? Sim. Mas se você falar assim, você não vai aparecer na gravação. Espera aí. Boa noite, meu nome é Karen. Parabéns pelo evento, todo o conteúdo, todos os painéis, participantes. E eu gostaria de saber, como você acabou de citar, os 3 desafios agora para 25, como participar, né? Eu ainda não sou associada, mas, enfim, pretendo. Queria saber, independente disso, como que contribuir, né? Como a gente pode contribuir para, enfim, esses encontros, essa questão aí da preparação para a COP, etc., como sociedade civil, ou mesmo como profissional, né, das áreas ali elencadas ou de outras áreas, né? Perfeito, é uma boa pergunta. É engraçado, a gente fala muito pouco sobre a Abrapes, né? A associação da Abrapes hoje, até 31 de dezembro, ela custa para a pessoa física R$ 200 por ano. Não é por mês, é por ano. E nós não somos uma associação que tem uma lista de benefícios enormes. O nosso grande benefício é agregar as pessoas que querem participar, fazer parte de um movimento. Tá? Então, para participar de um grupo de trabalho nosso, a gente pede que a pessoa se associe, tá? Para ter realmente um vínculo, para a gente poder começar a trabalhar. Na Abrapes, as coisas funcionam porque tem pessoas como a Jaqueline, tem pessoas como o Marcos e outros tantos voluntários que nós tivemos aqui hoje que puxam a fila sobre os temas de maior interesse. É por isso que nós temos assim, uma série de grupos de trabalho. Tá? Se associar é muito fácil. No site, se você pegar aquele QR Code ali do ladinho, tá? Você vai ter lá um caminho, associe-se como pessoa física, você também pode se associar como pessoa jurídica, também não custa nenhuma grande fortuna, se você tiver uma empresa pequena, pode... Acho que o primeiro grau de associação, até 31 de dezembro, é R$ 350, e você pode associar 3 pessoas por esse valor. Mas o importante é de você se associar, efetivamente, de você querer fazer alguma coisa. Tá? Se você só se associar para colaborar, também vale. É quase como se fosse uma doação, você está colaborando com a gente que está produzindo esse tipo de material de forma voluntária. Mas a gente prefere as pessoas mais ativas. E, uma vez associada, entre os nossos grupos, a gente tem uma vasta programação, já está pensada a partir aí do ano que vem. A gente vai ter uma reunião de planejamento grande no começo do ano para definir algumas coisas, e aí, a partir de fevereiro, a gente realmente começa a colocar a mão na massa. Tá? Pergunta? Você quer falar mais alguma coisa, Jaqueline, Marcos? Não. Então, gente, eu acho que nós vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer vocês, heróis que ficaram até o final conosco. Muito obrigado. A gente teve hoje, para esse evento, mais de 260 inscritos, tá? Mas tivemos uma quebra bastante grande. Isso tem acontecido bastante com os eventos aqui em São Paulo. É uma coisa que nós precisamos repensar um pouquinho de como a gente fazer e agregar pessoas. A gente ficou muito feliz de ter construído esse evento para vocês que vieram. Espero que a gente tenha contribuído e colaborado de alguma forma para a gente poder promover aí o desenvolvimento sustentável, que é a missão da Abrapes, e nós estamos sempre disponíveis e também dispostos a colaborar com vocês. Muito obrigado e bom retorno para suas casas, e esperamos que a gente tenha impactado positivamente vocês de alguma forma hoje. Obrigado. Obrigado, pessoal.